Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Nesse documento, um dos princípios que foi estabelecido, e isso tem muito a ver com o impeachment, foi o princípio de separação de poderes. Um dos artigos diz que um país que não assegure os direitos do homem e do cidadão e a separação de poderes não possui Constituição. O que isso tem a ver com o impeachment? É que exatamente o problema do impeachment é um problema de controle de um poder, de um dos poderes do Estado sobre outros poderes. Um controle que, em especial o legislativo, exerce sobre o poder executivo, mas também sobre o judiciário, e no nosso caso, o judiciário também sobre o poder executivo. A lógica, que foi chamada na Revolução Americana de check and balance, freios e contrapesos é o nome que geralmente a gente usa, é que um poder controla o outro. Isso era um problema que aparece lá no Federalista. Hamilton escreve sobre isso, dizendo que um poder único seria muito fácil de se corromper. Então era preciso dividi-lo em 3 braços e deixar que um supervisione o outro. Isso é comum na lógica do direito brasileiro. Por exemplo, compete ao Poder Executivo no Brasil indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma forma de controle sobre o Poder Judicial. Compete ao Senado aprovar essa indicação. Isso é uma forma de controle do Legislativo sobre o Poder Judicial. Compete ao Poder Judicial julgar os crimes comuns praticados pelo Presidente da República. Isso é uma forma de controle do Judicial sobre o Poder Executivo. E assim por diante. Então existe um sistema de controle recíproco, e essa é a lógica que vai inspirar na Constituição Americana de 1774 ou 75, a estabelecer um sistema de controle, e aí eles retomam uma lei inglesa que pela primeira vez falou em impeachment. Impeachment é uma palavra que tem a etimologia impedus, colocar de pé diante da autoridade para ela julgá-la. No caso inglês, o impeachment era muito limitado. O rei mesmo não era sujeito a impeachment, mas os seus funcionários eram sujeitos a impeachment até o século XIX. E é isso que vai inspirar os americanos a criarem um sistema que é o que a gente chama de impeachment, já na Constituição de 87 e 88. Deixa eu mostrar para vocês alguns dos artigos da Constituição americana que falam de impeachment, porque eles são uma inspiração do caso brasileiro. Primeiro, o artigo 1º, a Constituição americana, o conceito de artigo dela é muito diferente do nosso conceito de artigo. Os artigos, na verdade, é o que a gente chama de títulos da nossa Constituição. O artigo 1º trata do Poder Legislativo, o artigo 2º do Poder Executivo, o artigo 3º do Poder Judiciário. Aí começa dizendo assim, artigo 1º, seção 2ª, item 5. Apenas a Câmara dos Deputados, House of Representatives, poderá acusar, impeachment, o presidente ou outros oficiais. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses outros oficiais aqui, porque esse é um ponto importante. Aí ainda no artigo 1º, que é do Poder Legislativo, diz assim, apenas o Senado terá o poder de julgar, trial, todas as acusações, impeachment. Então qual que é a lógica do impeachment nos Estados Unidos? A Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados, ela acusa alguém. É isso que é o impeachment. Uma das diferenças, eu não sei se eu coloquei essa diferença para comentar, então já vou antecipar, é que diferentemente do que acontece no Brasil, a aprovação do impeachment pela Câmara dos Deputados, pela Casa dos Representantes, não implica o afastamento da pessoa do cargo. Não sei se vocês se lembram que a presidenta Dilma Rousseff, quando foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ela foi afastada do cargo.
Quando reunidos para esse fim, os senadores deverão prestar juramento ou compromisso. Quando o presidente dos Estados Unidos for julgado, isso aqui é muito interessante, quando o presidente dos Estados Unidos for julgado, o presidente da Suprema Corte presidirá a sessão. E ninguém será condenado sem aprovação por 2/3 dos membros presentes. É a mesma lógica no Brasil. A aprovação também é de 2/3. Mas aqui tem uma curiosidade, é que esse artigo, que é um artigo sobre o poder legislativo, é o único artigo da Constituição americana que diz que existe o cargo de Chief Justice, o presidente da Suprema Corte americana. No artigo 3º, que trata do Poder Judiciário, fala que há uma Suprema Corte composta por juízes, mas não há nenhuma referência ao chefe do Poder Judiciário. Vamos continuar os artigos. Depois, ainda no artigo 1º, seção 3, item 7, diz assim: a pena em caso de impeachment não irá além da remoção do cargo e da desqualificação para assumir qualquer cargo, honorífico ou remunerado nos Estados Unidos. Mas o condenado será responsabilizado e sujeito à acusação, processo e julgamento nos termos da lei. Aí a gente entra já no artigo 2º, que diz assim, a seção 4, item 6, é o Poder Executivo. O presidente, o vice-presidente, todos... eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Um dos detalhes é se há ou não impeachment de vice no Brasil. A maioria da doutrina, e num certo sentido a jurisprudência, entende que o vice não pode ser objeto de impeachment, a não ser pelo exercício do cargo. Se eles, por exemplo, substituem alguém na ausência dele. Nos Estados Unidos é diferente porque a Constituição americana determina que o vice-presidente é o presidente do Senado. Eles arrumaram desde o início um cargo para ele. Ele não é decorativo, então ele não fica escrevendo cartas lá. O presidente e todos os oficiais civis dos Estados Unidos serão removidos de seus cargos quando acusados, impeachment, e condenados, conviction, por traição, suborno e outros crimes graves, a Constituição diz high crimes, e misdemeanors, que eu traduzi aqui por contravenções. Depois eu vou falar sobre isso. Esses artigos já têm várias diferenças do impeachment nos Estados Unidos e no Brasil. Não sei se vocês se lembram do impeachment, por exemplo, de Bill Clinton. Ele não foi afastado do cargo. O impeachment americano não afasta ninguém do cargo até que haja o julgamento pelo Senado. Outra diferença que tem aqui é que o impeachment nos Estados Unidos é aplicável a qualquer funcionário federal. E por isso há vários casos de juízes federais norte-americanos que foram sujeitos ao impeachment. Tem um muito importante, que é o do Nixon, não do Robert Nixon. Ele nunca sofreu impeachment, ele renunciou para que não fosse submetido ao processo de impeachment. Mas há um outro Nixon, que é um caso muito exemplar, porque ele tem algumas repercussões, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Crimes graves e contravenções. Eu vou voltar nesse assunto e vocês vão ver. Isso aqui é uma diferença muito grande do impeachment brasileiro para o impeachment americano. Outro artigo, agora já no artigo 3º, que é o artigo sobre o Poder Executivo, diz assim: todos os crimes serão julgados pelo júri, exceto no caso de impeachment. O impeachment é julgado pelo Senado Federal. Isso quer dizer que está dizendo que os crimes são julgados pelo Poder Judicial, mas os crimes praticados pelo exercício do cargo são julgados pelo Senado. Isso a gente vai poder falar sobre isso depois, quando estiver debatendo. Esse daqui, Samuel Chase, foi um dos 2 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, cujo processo chegou ao Capitólio, um processo de impeachment.
Samuel Chase, a Câmara dos Representantes aprovou o impeachment dele, ele foi julgado no Senado e venceu por um voto. Um único voto determinou que ele não fosse afastado do cargo. E é um caso muito polêmico, escreve-se muito sobre o caso do Chase. É um caso que muitos consideram... Ué, não é isso o microfone? Tá ligado. Não tá funcionando. Ele não tá aqui não. É esse que tava aqui, mas ele não tá funcionando, tá ligado? Não sei se aí tá no canal 2. Eu liguei ele. Quem sabe aqui tá sem som. Acredita-se, né, por exemplo, um juiz importante da Suprema Corte Americana, que é o Rehnquist, que foi um Chief Justice, um presidente da Suprema Corte, escreveu um livro muito importante sobre o caso de Samuel Chase. Ele acha que foi perseguição política. Aliás, os Estados Unidos são um exemplo de perseguição política, em vários campos. A gente tem uma visão de que povos que hoje nós consideramos que têm uma democracia avançada, né, a Alemanha, Inglaterra, todos têm histórias de perseguição. Né? Os Estados Unidos têm histórias muito divertidas de perseguição. Por exemplo, não tem muito a ver com o impeachment, mas só para vocês verem como é que as coisas são lá. Na época que o John Adams era presidente, ele tinha como vice-presidente o Thomas Jefferson. E os dois brigaram. E por isso os dois concorreram à presidência dos Estados Unidos. O Adams fez uma lei, na verdade a lei foi votada pelo Congresso, ele sancionou, dizendo que era crime falar mal do presidente. Hã? O quê? Não, mas sabe, olha o que é interessante. Falar mal do presidente. Do vice não era, não. Isso permitia que o John Adams falasse mal do Thomas Jefferson, mas o Thomas Jefferson não podia falar mal do Adams na campanha. Acaba que o Jefferson ganha, acaba dando indulto para os 3 casos em que houve acusação por causa dessa lei, que é o Sedition Act, mas é muito interessante. O caso do Samuel Chase é considerado um caso de perseguição política. Depois teve um impeachment também muito importante, que é do presidente Andrew Johnson. 2 juízes da Suprema Corte chegaram a ter impeachment. Um, que é o Douglas, não foi para frente, não foi aprovado na Casa dos Representantes, por isso que eu não apresentei aqui. Esses todos sofreram impeachment e foram julgados pelo Senado. O Andrew Johnson, só para vocês se lembrarem aí da sucessão histórica dos presidentes norte-americanos, é o vice do Lincoln, que assume o poder quando Lincoln é assassinado. Qual é o motivo do impeachment? A aprovação da Abolition Act, que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. É por isso que Lincoln teria sofrido o impeachment, é provável. Havia toda uma conversa no Congresso para o impeachment de Lincoln, mas o sucessor dele acaba sendo julgado, mas acaba sendo absolvido. Esse é o juiz que eu falei, não está aparecendo ali, né? Está muito ruinzinho. Walter Nixon. Em 89, ele não é um juiz da Suprema Corte, ele é um juiz mais ou menos como o nosso TRF, Tribunal Regional Federal.
É um juiz do District, segunda instância. Obrigado. E ele vai ser afastado, julgado, afastado, pelo crime de perjúrio, por ter proferido um juramento falso perante uma comissão de inquérito. Ele foi acusado de favorecer ilegalmente partes num processo. Esse não era o crime. O crime foi o perjúrio que ele fez nos Estados Unidos. Isso é muito importante porque isso está na base do precedente que foi usado para acusar o Bill Clinton. Só 2 presidentes americanos sofreram processos de impeachment na história americana. Bill Clinton é o segundo. Vocês devem se lembrar do caso Monica Lewinsky, né? Se ele teria ou não transado com a estagiária Monica Lewinsky, etc. Ele disse, olha, como eu entendo, eu não transei. Aí ficou caladinho e pensou assim, foi só sexo oral, né? Qual que é a questão aqui? A questão é que a Câmara considerou que ele havia praticado o crime de perjúrio, declarado publicamente numa comissão de inquérito que não havia tido relação sexual com a Monica Lewinsky e que teve. E é por isso que ele foi julgado. Ele venceu por 7 votos. 7 votos parece que é pouca coisa, gente, mas o Senado americano tem 100 senadores. Ele tem quase o mesmo número de senadores que o Brasil, apesar de ser quase o dobro de estados, né? Como é que é no Brasil? Vamos começar pelos impeachments recentes. Porque desde Hermes da Fonseca, presidentes brasileiros são submetidos a processos de impeachment. Mas isso ficou muito mais comum na chamada Quinta República, com a redemocratização. A começar pelo Sarney. Sarney teve um processo de impeachment. Depois, o Collor de Mello teve 28 e foi afastado do cargo, como todo mundo se lembra. Depois dele, Itamar Franco também teve 4 processos de impeachment. Fernando Henrique, 17. Lula, 34. Dilma, 29. E o presidente de vocês, 30. Olha que interessante. Ele já teve, em 2 anos, mais processos de impeachment do que a Dilma teve em 6. O mais conhecido é de um advogado mineiro, que é o Marra, que impetrou, ele propôs o processo na Câmara, foi arquivado, e ele conseguiu, numa liminar, no processo cuja decisão é do Celso Mello, juiz Celso Mello da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu o desarquivamento, mas o processo não anda. O processo do impeachment depende de uma certa vontade política do Congresso para que ele ande. Olha o que diz a Constituição brasileira sobre o impeachment. Eu não trouxe todos os artigos da Constituição brasileira, nem da Lei 1079. Só aquilo que interessa diretamente para o meu ponto aqui. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Isso aqui é uma alteração muito grande que houve. Foi algo que eu tive que alterar de uma edição para o outro. Por quê? Porque na Lei 1079 não fala que a Câmara autoriza, fala que a Câmara acusa. Agora, no entendimento do Supremo, que foi firmado quando ele jogou esses mandados de segurança, o Supremo entendeu que compete ao Senado acusar e julgar.
desde que haja autorização da Câmara. Isso muda tudo. Por quê? Porque isso subverte a lógica do Estado Democrático de Direito. Para mim, foi o primeiro golpe que o Supremo deu no Estado de Direito nesse caso. É inconcebível que o mesmo órgão que acuse seja o órgão que julgue. A lógica da lei era: a Câmara acusava, o Senado julgava. Imagine se o Moro, além de julgar, acusasse. Ou se o Dallagnol, ao invés de só acusar, acusasse e julgasse. Bom, foi isso que o Senado disse que compete ao Senado fazer. Depois, no artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal processar. Foi isso que eles fizeram. Eles falaram: processar quer dizer acusar. Processar não é acusar. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. E aí mais um artigo que é importante para nós. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, guardar a Constituição cabendo-lhe: 1. Processar e julgar originariamente. A linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Qual que é o ponto que me interessa aqui e tem a ver com o golpe jurídico que ocorreu? Não sei se vocês estão percebendo que a Constituição fala de duas espécies de infrações que podem ser praticadas pelo presidente. Crimes de responsabilidade, que são julgados pelo Senado Federal. E infrações penais comuns, que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu vou voltar a esse ponto depois, porque este é o ponto. Este é o ponto. Ou seja, o que acontece no Brasil é que, diferentemente dos Estados Unidos, nós temos dois tipos de impeachment. Um impeachment por crime de responsabilidade, julgado pelo Senado, e um impeachment por crime comum, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ambos dependem da autorização da Câmara dos Deputados. O presidente só pode ser julgado pelo Supremo se houver essa autorização. Mas são dois caminhos diferentes, com processos diferentes, procedimentos diferentes, ritos diferentes, tipos penais diferentes. Mais um artigo aqui, ó. Esse é o artigo 85, que estabelece quais são os crimes da Constituição, que estabelece quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República. Diz assim: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Vou voltar a falar sobre isso aqui depois, porque isso é muito interessante. 1. A existência da União. Não me parece que houve nada disso. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. Aí vem os dois incisos, que foram os incisos que pegaram no caso. 5. A probidade da administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Eu quero que vocês notem aqui uma palavra: especialmente. Especialmente aqui há um problema que a gente precisa resolver. Eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Guardem a palavra especialmente por agora. Parágrafo único. Estes crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. De novo, a palavra aqui, lei especial. Eu vou voltar a falar sobre isso. Isso é uma questão técnica do direito e eu vou voltar a falar sobre isso. Bom, que diferenças há então do impeachment brasileiro para o impeachment americano?
Algumas. Primeiro, a lei brasileira diz que existe, a Constituição brasileira diz que uma lei dirá quais são os crimes. A Constituição diz traição, crimes graves e outras infrações penais. A Constituição não diz, americana, quais são os crimes. Compete à Câmara dos Deputados, à Casa dos Representantes, dizer que ela entende que houve um crime. No caso brasileiro, ao contrário, a Constituição manda que uma lei diga quais são os crimes. Segunda coisa, o processamento também é diferente. Lá, todo o processamento ocorre no Congresso. No Brasil, acontece no Congresso ou no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Outra diferença são os efeitos. Por exemplo, nos Estados Unidos é para sempre. O fato de que você recebeu um impeachment te habilita pelo resto da vida para qualquer cargo público federal, remunerado ou honorário. No Brasil, a inabilitação é por um determinado período de tempo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu adoro isso daqui. Para vocês terem uma ideia de como que isso é nos Estados Unidos e na Inglaterra, a lei estadual ou a lei inglesa não definem crimes. Alguns crimes definem. Mas os crimes mais óbvios que nós conhecemos não são sequer definidos por uma lei. São crimes costumeiros. A professora Maria Fernanda Salcedo, ela, não sei se ela já falou ou vai falar aqui. Falou, né? Vai falar. Ela uma vez disse, entendi, são os crimes da Bíblia. São os crimes da Bíblia. Eles usam um acróstico para decorar quais crimes são. Mr. and Mrs. Lamb. Murder, é o homicídio premeditado. Ou o homicídio com culpa consciente. Depois, rape, estupro, violência sexual. Manslaughter, que é um tipo de homicídio também não premeditado ou com culpa inconsciente. Robbery, roubo. Sodomy, nos Estados Unidos é crime ter relações um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, mas também um homem ter sexo anal com uma mulher. É crime. É crime, mas não é aplicado, né? Larceny, que é furto. Arson, que é incêndio intencional, incêndio em alguma coisa. Mayhem, que é mais ou menos a nossa lesão corporal. E burglary, que é entrar num lugar para cometer um crime. Invadir uma casa, por exemplo, para cometer um crime. Então é Mr. and Mrs. Lamb. Né? Isso é usado para lembrar por quê? Porque não tem lei que fale que o homicídio é crime nos Estados Unidos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o sistema brasileiro é completamente diferente disso. O sistema brasileiro, a gente divide os sistemas jurídicos em dois grandes grupos, hoje. Talvez três, mas dois grandes grupos ocidentais. Um grupo é chamado de Common Law. Inglaterra, Reino Unido, na verdade, Estados Unidos, África do Sul, um pouco menos, Austrália e Nova Zelândia um pouco menos, e o resto do mundo ocidental, que é chamado de sistema romano-germânico. O primeiro problema nosso aqui é entender o que significa lei especial. Você se lembra que eu chamei a atenção lá atrás? Deixa eu voltar. Eu vou voltar lá só para mostrar o texto de novo. Primeiro, há um problema ali do que é o especialmente. Eu vou tratar disso depois. O que eu vou falar agora não é do especialmente lá de cima, é do lei especial aqui de baixo, do parágrafo único. O que esse termo significa? O que é uma lei especial? Imagine o seguinte. Imagine que haja uma lei votada hoje
que diz que é proibido fumar. Mas havia uma lei mais antiga que dizia que os feiticeiros brancos podiam fumar cachimbo. Como que eu resolvo esse conflito? Pensa o seguinte, tem uma lei mais antiga e uma lei mais nova. Como que eu resolvo esse conflito? E aqui? Aqui é um pouco complicado, porque a teoria do direito ela apresenta vários critérios para resolver esse tipo de conflito. Basicamente, hoje nós adotamos 3 critérios no mundo inteiro. O primeiro é a lex posteriori derogat priori. A lei posterior revoga a lei anterior, mais antiga. Foi o que você disse. Esse é um princípio. Um outro princípio é esse. Lex inferior non derogat superiori. A lei inferior não revoga a lei posterior. Por exemplo, se houver um conflito entre a Constituição e qualquer outra lei, como a Constituição é superior, prevalece a Constituição. É isso que a gente chama de inconstitucionalidade. Uma lei estabelece algo contra a Constituição. Só que o princípio é que sempre prevalece a lei superior. E, portanto, prevalece a Constituição. E o último critério é esse. Lex specialis derogat generali. A lei especial revoga a lei geral. Só que note que, se fosse só aplicar um desses critérios, era muito fácil. O problema é que, às vezes, há conflito de critérios. Pensa, por exemplo, eu disse que uma lei nova proíbe o fumo. E havia uma lei antiga que dizia que os feiticeiros brancos podiam usar cachimbo. Se eu aplicar o princípio temporal, é proibido fumar. Mas se eu aplicar a especialidade, os feiticeiros brancos podem fumar. É por isso que, no direito, a gente costuma dizer que esses 2 critérios, da especialidade e o critério hierárquico, são critérios superiores, são critérios fortes. Enquanto que o critério temporal é um critério fraco. Ou seja, naquele caso, o fato da lei nova, geral, contrariar a lei especial, não revoga a lei especial. A lei especial afasta a aplicação de outras leis, ainda que essas outras leis sejam posteriores. E Norberto Bobbio, comentando isso, diz que isso ocorre por causa de uma exigência de justiça. Uma coisa é tratar do fumo em geral. Agora, tratar do fumo dos feiticeiros brancos é uma coisa muito específica. Eu levei em conta uma especificidade muito grande para formular essa lei. E é por isso que é mais justo mantê-la e aplicá-la, afastando, naquele caso, a aplicação da lei geral. Então, como é que eu tenho que interpretar essas 2 leis? É assim, ó. É proibido fumar, exceto cachimbo, no caso dos feiticeiros brancos. É isso que a lei especial faz. No caso do impeachment, a lei especial a que ela se refere foi criada por esse senhor aí. O deputado Dr. Raul... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Como é que chama? Deixa eu ver se eu coloquei o nome dele aqui. Não. Raul Pila. O senhor Raul Pila era um deputado do Partido Liberal Brasileiro. E eles tentaram afastar o Gaspar Dutra e depois o Getúlio Vargas. O que eles queriam? Eles queriam instituir o parlamentarismo no Brasil.
O Pila conseguiu uma adesão muito grande de deputados, mas uma das comissões a que o projeto foi submetido barrou a tramitação do projeto que criava, na Constituição de 46, o parlamentarismo. Aí o Pila e os seus aliados fizeram o seguinte: aprovaram uma lei que dava ao Congresso o poder de afastar o presidente. Qual que era a novidade dessa lei? Era que o objetivo do Pila era instituir um aspecto do parlamentarismo por meio dessa lei: o voto de desconfiança. O Raul Pila disse isso na época. O Brossard, Paulo Brossard, que foi ministro do Supremo e que tem um livro clássico sobre impeachment, diz que também era do Partido Liberal, dizia assim: ainda que não seja um crime, o presidente tem que ter maioria do Congresso, sim. É um dever dele. Pode não ser um dever jurídico, mas é um dever moral. Então a lógica do Pila é fazer uma lei que, na opinião dele, era fluida, para que eles pudessem afastar presidentes que não tivessem maioria do Congresso, né? O que essa lei diz? Essa lei diz assim, artigo 4º. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição e, especialmente, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. Vocês estão vendo que é o mesmo texto da Constituição que a gente viu? O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das decisões judiciárias. Vocês estão vendo que eu saltei aí o inciso 7º. Por quê? Porque eu acho que ele não foi recepcionado pela nossa Constituição. O que significa especialmente ali? Deixa eu voltar no problema do especialmente. Alguns autores acham que o... deixa eu ver se está aqui. Eu coloquei fora de ordem, então deixa eu falar aqui. Deixa eu voltar no problema do especialmente. Me digam o que essa frase quer dizer. A obesidade, a falta de exercício e especialmente a genética determinam o desenvolvimento de diabetes. Comparem essa frase com essa outra aqui. Eu comprei esse peru especialmente para o Natal. Vocês concordam que o especialmente no primeiro caso é diferente do especialmente do segundo caso? Se eu falei assim, eu comprei o peru especialmente para o Natal, quer dizer que eu posso comer no Natal, ou no Ano Novo, ou no Dia das Mães? Não, não é. No primeiro, obesidade, como é que eu tinha falado? A falta de exercícios e especialmente a genética, né? No primeiro caso, especialmente talvez não seja exclusivamente, mas no segundo caso, especialmente é exclusivamente. A questão aqui é entender o que aquele especialmente do artigo 4º e da Constituição, do artigo 85, quer dizer. Eu acho que especialmente aqui é exclusivamente, porque isso é uma exigência do Estado de Direito. Depois eu vou falar sobre isso, vou voltar nesse tema. Viu que eu saltei aqui um inciso, né, o inciso 7º. Esses incisos depois são desmembrados em artigo. Então o artigo 1º vira o artigo 5º. E o artigo 11 corresponde ao inciso 7º que eu suprimi aqui, porque eu entendi que não foi recepcionado. O que ele diz, o artigo 11? O artigo 11 diz assim: são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. E aí tem vários itens. Item 2. A técnica é ruim, tá, gente? Legislativa. Porque a gente faz assim, artigo, inciso, alínea, item. Ele pula aqui direto, a enumeração do artigo, que devia ser feito por inciso, está sendo feita por item. Então vamos lá.
são crimes contra a guarda ilegal, emprego dos dinheiros públicos. 2, abrir crédito sem fundamento em leis ou sem as formalidades legais. 3, contrair empréstimos, emitir moeda corrente ou apólices ou efetuar operações de crédito sem autorização legal. Não sei se vocês estão enxergando o que está escrito aqui. Está escrito aqui pedaladas. O problema é que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. Por que eu acho que ele não foi recepcionado pela Constituição? Aquele artigo da Lei 1079, o artigo 4º, ele repete o artigo 7º, o inciso 7º do artigo 89 da Constituição de 46. Não vou ler porque é exatamente aquele texto que está lá, mais esse texto que é o que eu suprimi. Aí veio a Constituição do golpe militar, a Constituição de 67, e ela manteve os outros 7 incisos e suprimiu o inciso 7º. Revogou. Aí veio a Constituição de 88, que podia ter dito assim, não, a Constituição de 67 não é democrática. Deixa eu repetir o texto da Constituição de 46. Não, ela repetiu o texto de 67. Se o Constituinte quisesse voltar com esse negócio de guarda e legal emprego dos dinheiros públicos, ele teria que ter voltado com isso no texto da Constituição de 88. Ele não faz isso. A intenção dele foi não reintegrar ao ordenamento esse artigo. Então, esse é um primeiro problema. Boa parte, tanto da acusação feita pelo Lamacchia, quanto pelo senador Anastasia, diz respeito a essa história de guarda e legal emprego de dinheiros públicos. Só que esse artigo da lei não foi recepcionado e, portanto, não pode fundamentar o parecer dele. O problema aqui, tecnicamente, a gente chama isso de números clausus, faltou um A ali, ou números apertos. Aquela enumeração do artigo 4º e do artigo 85 da Constituição é apenas exemplos e pode haver outros? Ou são só aqueles? Eu acho que são só aqueles. Por quê? Porque essa é a lógica do direito penal. A lógica dos crimes. O Código Penal não exemplifica quais são os crimes. Ele diz taxativamente quais são as hipóteses dos crimes. O outro problema envolvido aqui é uma distinção que os penalistas fazem entre 2 tipos de crimes. Crimes formais e crimes de resultados. Crime formal, ou mera conduta, é o caso mais exemplar, independente do que acontecer, o crime foi praticado. Eu pego uma arma, atiro na sua direção, mas você está usando, erro o tiro. O crime ocorreu. Ele é um crime formal. Já a ameaça que os juízes geralmente fazem para as testemunhas quando elas depõem é tudo balela, viu, gente? Porque o crime de falsidade ideológica é um crime de resultado. Quer ver? Eu chego aqui com o meu documento de identidade e falo para você assim, aqui está meu documento de identidade. Está escrito lá assim, Caetano Veloso. Você acredita que eu sou Caetano Veloso? Produziu o resultado de te enganar? Não. Então o crime não ocorreu. Bom, a lei 1079 diz que todas as hipóteses elencadas, dos crimes elencados nela, admitem tentativa. Isso remete para a possibilidade deles serem crimes de resultado.
Eles são crimes de resultado. Se eles são crimes de resultado, então eu vou dar um exemplo para vocês. O caput do artigo 7º diz assim: são crimes contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais. E aí eu trouxe aqui um dos itens para vocês verem. Incitar militares à desobediência à lei ou à infração à disciplina. Se um presidente fizer isso daqui, incitar os militares à desobediência, não é crime de responsabilidade, a não ser que produza o resultado de atentar contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. O resultado que é previsto pela conduta está previsto no caput do artigo. Por que isso é importante? Porque pense lá no problema da guarda dos dinheiros, não sei o que e tal. É somente se houver a violação do princípio previsto no caput, é que a conduta prevista nos incisos constitui uma modalidade delituosa. A pergunta que a gente tem que fazer é se os crimes de responsabilidade são de fato crimes, e eu estou convencido que são. Porque isso muda muita coisa. Boa parte da doutrina brasileira entende que não são crimes propriamente. Que a Constituição fala em crime de responsabilidade, a lei fala, mas é porque não tinha uma palavra melhor, que não era crime. Mas olha o que a Lei 1079 faz. Primeiro, ambos os artigos da Constituição falam em crime. Tanto os de crimes comuns, infrações penais comuns, quanto os crimes de responsabilidade. Além disso, a Lei 1079 fala em crime, pena, acusado, denúncia, sentença e aí o que é mais importante para mim, pronúncia. Sabe o que é pronúncia? Existe um processo no Brasil que tem duas sentenças. São os processos por crimes dolosos contra a vida. Não sei se vocês já viram um julgamento. Primeiro tem o juiz sumariante, que analisa se houve indício de que há um crime contra a vida, doloso, intencional. Se ele acha que houve, ele emite uma sentença de pronúncia, e manda o sentenciado, com a sentença, para o tribunal do júri. É o tribunal do júri que vai julgar. Por que é que a Lei 1079 fala em pronúncia? Porque a lógica é a mesma. Congresso diz, houve ou não houve indício de crime? Se houve, eu faço uma acusação, uma pronúncia, e mando para o tribunal que vai julgar, que é o Senado. De novo, isso tem a ver com a deturpação que o Supremo produziu ao interpretar a norma e criar uma figura que é ao mesmo tempo acusador e julgador, que é o Senado. Que a lei e as constituições anteriores, inclusive a militar, tinham separado. A Câmara avalia que houve um crime, então ela pronuncia e aí o Senado julga. Tem mais um detalhe. A Lei 1079 fala que deve ser aplicada subsidiariamente o Código de Processo Penal. O que isso quer dizer? Se tiver algum detalhe processual que não está previsto na lei, por exemplo, citação por hora certa, como é que vai ser feita? Como é que cita a pessoa? Isso não está na Lei 1079. A lei fala, aplica-se o Código de Processo Penal. Ora, se a natureza dos crimes de responsabilidade fosse administrativa, a lógica era mandar aplicar o Código de Processo Civil. Se manda aplicar o Código de Processo Penal, quer dizer que a própria Lei 1079 está reconhecendo a natureza penal dos delitos que ela integra. Por que isso é importante? Porque no caso do Brasil, isso tem a ver com a diferença em relação aos Estados Unidos, por isso que eu falei do Mr. Lamb e Mrs. Lamb. No Brasil, vale um princípio que a gente chama por vários nomes, né? Eu trouxe ele aqui
Ele foi formulado do jeito que a gente usa ele hoje por um jurista alemão do século XVIII, que é o Johann Anselm Ritter von Feuerbach. Nullum crimen, nulla pena sine previa lege penale. Não há nenhum crime e nenhuma pena sem lei penal prévia. O nome que a gente dá para isso é reserva legal, estrita legalidade, né? Vários nomes a gente dá. E modernamente, ele não envolve apenas o fato de que a lei tem que ser anterior. Imagine o seguinte, eu cuspi no chão. Aí o presidente de vocês não gosta de mim. E ele faz uma lei dizendo que é crime cuspir no chão para me processar. O que o princípio diz é que isso não pode acontecer. A lei tem que existir antes. Só que quando esse princípio foi desenvolvido, a conclusão que chegou é que não é só antes, ela tem que ser estrita, certa e escrita. Estricta quer dizer, eu não posso aplicar analogia. Aqui tem uma lei que regula jogar papel no chão. Não pode. Então eu vou condenar ele porque ele cuspiu no chão. Cuspir e jogar papel no chão são coisas diferentes. O direito penal não admite isso. É o princípio da reserva legal. Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com o problema dos tipos elencados pela lei do impeachment. Olha aqui. Nós temos a Lei 4.320 de 64, a Lei Geral do Orçamento. A Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 10.467 de 2002, a Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro. E a Lei 1079, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade. Qual que é o ponto aqui? A Constituição diz que os tipos que admitem o julgamento pelo Senado são tipos penais previstos numa lei especial. Ou seja, é isso aqui, ó. Entenderam por que eu falei lá atrás do cigarro? Você não pode usar a lei complementar 101, a lei 4.300... A lei complementar 101 tem um problema um pouco mais complicado que eu não vou entrar nele hoje, a não ser que a gente vá para esse debate. A lei 4.667, para falar que houve crime. Não é lá que tem que estar o tipo. O tipo tem que estar na lei 1079. Eu vou saltar isso aqui, porque senão não vai dar tempo. Depois eu volto nisso. Olha aqui o parecer do Dr. Venâncio, que foi apresentado como denúncia pelo Dr. Lamarck, que é da OAB. Para além de ferir a lei orçamentária anual, tais práticas também importam em ofensa à lei complementar 1001 de 2000, etc, 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 etc. Qual é o ponto? O ponto é que tanto o parecer do senador Anastasia quanto a denúncia apresentada pelo Lamáquia tipificam a ação penal com a Lei 1079. Mas a tipificação seria inconsistente se eles não se remetessem também a essas outras leis, que a Constituição diz que não pode ser feito. A Constituição diz que a tipificação tem que ser exclusiva da Lei de Responsabilidade, dos crimes de responsabilidade. Não sei se vocês estão percebendo qual que é o ponto que eu quero chegar. Por que eu acho que foi golpe? Não quero discutir se Dilma praticou ou não praticou crime. Mas se ela tiver praticado os crimes que eles alegaram, o Senado não era o órgão competente para julgá-la. Quem era competente para julgá-la era o Supremo Tribunal Federal. É por isso que houve golpe. O golpe houve porque o Supremo, não foi o Congresso que deu o golpe no Brasil, foi o Supremo. Eu disse isso em 2015, num debate que houve antes. Se alguém vai dar o golpe, é o Supremo. Como que ele deu o golpe? Ele teria que ter dito assim, olha, o processo é nulo, porque isso que vocês estão alegando é crime comum, tem que ser julgado por nós no Supremo.
Não quero entrar na questão de se o resultado teria sido diferente. A questão é que, processualmente, o rito estabelecido pela legislação e pela Constituição brasileira não foi seguido. Fica por isso mesmo? Fica. Porque, como disse uma vez um ministro do Supremo, é um nome muito importante do direito, que é o professor Nelson Hungria, um grande penalista, que foi ministro do Supremo, o Supremo Tribunal Federal dispõe apenas do privilégio de errar por último. O Supremo errou. Só que ele tem o privilégio de errar por último. É isso, gente.